Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Recolhe-te, procura Deus em ti e escuta-o. Assim sugeria São José Maria naquele livro O Caminho, livro que nos ajuda a fazer estes tempos de meditação tantas vezes. Recolhe-te. Só me interessa ouvir a voz de Deus. Por isso, nestes tempos de oração, é importante procurar Deus dentro de nós, deixar de lado todas as vozes que não são de Deus, aquelas vozes que nos roubam a esperança, as dúvidas daquilo que devo fazer, o peso da opinião dos outros, a crítica que acusa os outros e que também me acusa na consciência. São tantas vezes inquietações que nos assaltam nos tempos de oração ou durante o nosso dia. Pois deixa isso por um momento e procura centrar-te em Deus. Deus que te fala ao teu coração neste momento, tu que procuras dentro de ti escutar a voz de Deus. E começamos a nossa oração por aqui, por aquilo que é a vontade de Deus, porque é precisamente no dia de hoje em que celebramos um grande santo e que o Evangelho, ambos, tanto o santo como o Evangelho, nos falam sobre a vontade de Deus. O santo que celebramos hoje é São Tomás de Aquino, um santo que nasceu precisamente no Condado de Aquino, no reino da Sicília, no século XIII, numa família de, salvo erro, 9 irmãos. Tomás era o mais novo de todos eles. E como era natural naquele tempo, os pais entregaram-no ao cuidado de um mosteiro, nada menos, nada mais do que o mosteiro de Monte Cassino, o mosteiro beneditino, do qual o seu tio era o abade que governava aquele grande mosteiro de frades. Por sinal, Tomás, quando entra no mosteiro, tinha apenas 5 anos, e conta-se que numa noite de grande tempestade, tal como tem estado a haver estes dias em Portugal, chuvas e ventos, numa dessas noites sentiu, tal como todos os seus companheiros tão novinhos, medo. E um bom frade daquela instituição procurou sossegar aquelas crianças, pensou nelas e então foi até ao lugar onde elas estavam. Era de noite e começou a contá-los. E viu que faltava um. Faltava Tomás. Então pensou, onde estaria ele? E de repente iluminou-se a sua inteligência e pensou, Tomás deve estar na capela. E quando lá chegou, assim foi. Encontrou aquele menino de 5 anos, de joelhos à frente do sacrário, da capela, do mosteiro. Então perguntou, sendo que já era de noite e que a tempestade fazia com que a chuva batesse nos vidros do mosteiro, perguntou, Tomás, porquê que estás aqui? Então Tomás de Aquino, apenas com 5 anos, respondeu, tive medo e por isso vim ter com Jesus. Esta resposta de uma criança de 5 anos, na verdade, já nos faz compreender aquilo que seria o grande santo, um apaixonado da Eucaristia, que escreveu o hino Adora-te Devote, quando em 1264 o Papa Urbano IV pediu a ele para escrever esse hino maravilhoso sobre a Eucaristia. Queria estar junto de Jesus, quando tinha medo e quando não tinha. São Tomás de Aquino foi um santo que procurou viver a vontade de Deus em todos os momentos. Para agora um momento na tua oração, pergunta a Jesus como tens vivido a sua vontade, se tens feito aquilo que o Senhor te diz nestes tempos de oração, se tens procurado seguir aquilo que são as sugestões de Deus para ti. Hoje o Evangelho fala-nos precisamente
deste fazer a vontade do Senhor. Lemos hoje no Evangelho. Naquele tempo chegaram à casa onde estava Jesus, sua mãe e seus irmãos, que ficando fora o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele quando lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Senhor, talvez nos possa parecer um pouco duro aquilo que tu dizes, ou aquilo que tu fazes. Imaginamos que Nossa Senhora e os teus primos, no Evangelho chamam-se irmãos aos primos de Jesus, estavam lá fora e que esta resposta é um pouco dura. Parece que tu não queres falar com a tua família, parece que estás a desprezar. Uma vez, numa pregação, ouvi um sacerdote dizer-me algo que nunca mais me esqueci. Ele imaginava que Nossa Senhora conseguia abrir caminho pela multidão e entrar na casa onde Jesus ensinava, e enquanto entrava, ouvia estas palavras: Eis minha mãe. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não podia ser um maior elogio a Nossa Senhora. Ela era aquela que fazia a vontade de Deus continuamente e Jesus elogiava a sua mãe publicamente, porque ela tinha recebido esta bem-aventurança. Pergunta também agora no teu coração: como é que tens procurado fazer a vontade de Deus? Este movimento de obediência a Deus é muito importante para contemplar Deus. Na nossa oração procuramos ser contemplativos, isto é, entender o que Deus quer para nós em cada momento, contemplá-lo em todas as coisas, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, na presença de Deus, e que nada faz distrair. Não há obstáculo para quem vive na presença de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus ama aqueles que não têm nada como próprio, nem sequer as suas preocupações, mas que sabem fazer como Tomás de Aquino, quando era pequeno. Tive medo e vim ter com Jesus. Quem era Maria, senão aquela que fez sempre a vontade de Deus, mesmo quando às vezes pôde não entender essa vontade, soube aceitá-la. Como no dia em que Jesus morreu na cruz, Maria deve ter perguntado tantas vezes ao Pai do céu porquê, mas no seu coração soube aceitar aquilo que era a vontade do Pai, e 3 dias mais tarde viu o seu filho ressuscitado. Maria e todos os santos são um exemplo de obediência ao amor de Deus. Sem obedecermos àquilo que ouvimos nos tempos de oração, não podemos progredir na vida espiritual, porque só essa obediência à voz de Deus é que faz com que nós saibamos viver como Deus nos pede, num amor imenso. Por isso, aqueles propósitos que formulaste nos últimos dias, procura renová-los agora. As inspirações que pediste ao Senhor para viveres bem a caridade em casa, para procurares vencer talvez a preguiça no trabalho. Essas inspirações, essas sugestões que Deus te foi dando e te foi dizendo como fazer, procura renová-las agora diante de Deus, neste tempo de oração. Sê atrevido na tua oração, e o Senhor te transformará de pessimista em otimista, de tímido em audaz, de apocado de espírito em homem de fé, em apóstolo. Escrevia São José Maria. Ouvir a vontade de Deus, nas palavras de São José Maria, não significava apenas uma atitude passiva, de quem espera que Deus diga tudo, mas de alguém que sabe tomar a iniciativa, de pedir com atrevimento a Deus as graças que lhe faltam. Vamos nós hoje terminar este tempo de oração, pedir a São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, pela sua doutrina em relação aos anjos, doutor angélico também assim chamado, e por toda a sua grande sabedoria, que é a doutrina comum da Igreja, ele que escreveu a Suma Teológica. Vamos pedir a São Tomás de Aquino que nos dê a sabedoria da obediência a Deus,
a sabedoria que teve Nossa Senhora e que também nós necessitamos no nosso dia-a-dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.